YouTuber nem é gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o romantismo brasileiro na sua primeira geração, literatura e nacionalidade. Para entender esse fenômeno artístico literário, precisa que a gente saiba um pouco do contexto histórico, né? E o que vai desenhar em linhas gerais as orientações para esse movimento. Então vamos falar um pouquinho de história aqui, olhando primeiro para Portugal e depois para o Brasil. Napoleão Bonaparte, um general francês que passou a ser cônsul e depois imperador, havia decretado na Europa o bloqueio continental à Inglaterra. A Inglaterra era um parceiro comercial de Portugal, e Portugal, tendo desobedecido esse bloqueio imposto por Napoleão, se viu na iminência de uma invasão. Os franceses, iriam invadir Portugal e a família real, então, escoltada pelos ingleses, resolve fugir para o Brasil. Parte não só a própria família real, mas toda a corte, numa quantidade muito grande de navios, foram levados de lá uma série de tesouros e obras, enfim, abandonando o país e os portugueses lá ao domínio dos franceses. Com a vinda dessa família real para o Brasil, a gente vai ter uma série de transformações, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, mas depois no país como um todo, por causa da vinda dos portugueses, da corte portuguesa para cá. Então, a abertura dos portos às nações amigas vai intensificar o comércio do Brasil, que antes estava sob o jugo de Portugal na forma de um monopólio. Dom João, príncipe regente, que depois vai ser coroado aqui no Brasil, abre uma série de escolas régias no Rio de Janeiro. A gente vai ter a primeira escola superior na Bahia também sendo aberta nesse período. Surge também a imprensa régia, o que vai facilitar a disseminação de notícias e de conteúdos através dos periódicos, era o nome que se dava aos jornais então, principalmente os folhetins vão ser um meio de comunicação e entretenimento nesse momento, e as cidades vão passar por uma série de reformas urbanas também nesse período. Passado um certo tempo, o Brasil passa a condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. A gente deixa de ser colônia. Isso é importante, que o Brasil passa a ser um reino, e a sede do reino, tanto português como brasileiro, passa a ser no Brasil. Quando Dom João VI é convocado a voltar, as cortes portuguesas convocam ele para retornar a Portugal, ele deixa para aqui, deixa o seu filho Dom Pedro I, que vai ser aquele que vai realizar a independência do Brasil. É curioso que a gente se torne um país independente sob o mando de um rei português. É bastante peculiar na nossa história, que mostra um pouco como a gente às vezes altera as estruturas formais, mas não altera as estruturas reais, por assim dizer. Mas isso é importante porque aqui o Brasil nasce enquanto país para o mundo. Começa aí a nossa ideia de soberania nacional. Então, nesse meio tempo todo aqui, nesses anos, a gente vai ver umas transformações que vão suscitar nos brasileiros o desejo de construir uma arte, uma literatura que seja nacional. O Dom João VI vai convocar uma série de missões artísticas, francesas, austríacas e de outros lugares da Europa, que vai trazer para cá pintores, escritores, pessoas que vão viajar pelo Brasil e retratar a nossa natureza, as nossas cidades, o nosso povo, os nossos costumes. E aí eles vão fazer uma espécie de resgate do mito do território sagrado, retratando essa natureza que é extremamente exuberante, e a figura dos indígenas, que na ideia lá do filósofo francês Rousseau, para nós vai ser adaptado como a figura do bom selvagem. Eu vou ler um trechinho que mostra, por exemplo, aqui na página 29 do nosso livro, como um pintor francês, Saint-Hilaire, via a natureza brasileira quando ele vai, por exemplo, fazer um caminho, fazer um passeio nas florestas ao redor lá do Rio de Janeiro. Ele diz: após pôr-me a caminho, subi durante algum tempo, atravessando florestas virgens da mais bela vegetação, e cheguei ao pé de uma montanha inacessível,
que, mais alta que todas as outras, apresenta a forma aproximada de um pão de açúcar, e cuja vegetação magra e rasteira contrasta com as matas vigorosas dos montes vizinhos. Comecei a descer, e logo o mais majestoso espetáculo se ofereceu aos meus olhos. Ao redor de mim, altas montanhas cobertas de espessas florestas dispunham-se em semicírculo. O céu mais brilhante e os efeitos de luz mais variados aumentavam a beleza dessa vista imensa. Não pude, confesso, contemplá-la sem profunda emoção. Então, o que a gente percebe é que essa natureza é toda, né, descrita com adjetivos que a colocam, né, extremamente bela, exuberante, virgem, né? Totalmente diferente do olhar que o europeu tinha, né, do seu lugar de origem. Então, nessa idealização romântica, nessa ideologia romântica que vai tratar de idealizar o Brasil, o nativo, né, o indígena, o povo originário, passa a ser visto como o verdadeiro nacional. Então, nós brasileiros seríamos os descendentes desse povo, né, que, para os românticos, vai ser retratado como um ser bravo, né, dotado de características superiores, lealdade, beleza, força e uma série de outras. Então, vai haver uma espécie de construção de uma propaganda nacionalista que vai ser feita muitas vezes por escritores que não estavam no Brasil, eles moravam na Europa, muitos deles iam para a Europa para terminar os seus estudos, né, para fazer o ensino superior, e lá eles vão escrever sobre um Brasil absolutamente belo, né, absolutamente idealizado, que não correspondia tão bem assim à realidade. Mas isso vai fazer com que, de certa forma, tente-se desenhar essa ideia de reconhecer o país como uma nação, né? Já que a gente está surgindo para o mundo agora como país independente. O nome que vai ficar conhecido como aquele que vai inaugurar o romantismo no Brasil vai ser Gonçalves de Magalhães, num livrinho chamado Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836. Além de escrever poesia, ele também escrevia em revistas e jornais, né, defendendo as ideias da construção dessa ideia de nação, né, que deveria ser feita aí no Brasil a partir de então. Vou pausar o vídeo para a gente colocar outras características e voltar a falar sobre mais outros detalhes dessa nossa primeira geração romântica. Bom, a ideia nesse segundo momento é que a gente possa explorar, através da leitura de alguns poemas, as características que a gente começou a ver e que nós vamos ver um pouco mais agora detidamente. Então, com relação à questão da linguagem, o romantismo é um momento que vai priorizar a questão da criatividade, da originalidade do artista. Mas como o movimento ainda está começando aqui no Brasil, né, o uso das imagens e dos ritmos vai ser muito importante para conquistar o público. Então, os versos dos poetas dessa primeira geração, eles ainda não vão explorar essa liberdade de forma, né, na construção do texto. Ainda vai haver um certo controle da métrica, do número de sílabas poéticas, né, dos versos que vão compor ali os poemas, e as escolhas da rima, que vão, né, fazer com que o público ouça e decore aqueles poemas, né? Então, a ideia é que se aproxime os leitores dos costumes indígenas. Então, os autores, como o Gonçalves Dias, que nós vamos falar agora um pouquinho dele, vão tentar trazer isso através do ritmo, né? Por exemplo, na Canção do Tamoio. Vou ler um trechinho aqui para vocês da Canção do Tamoio, para que vocês talvez possam perceber essa ideia de que a marcação, né, poética se assemelhe ao ritual indígena. Então diz na Canção do Tamoio: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o covarde seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa. Dos seus na lembrança, na voz do porvir.
não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás, sê duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Bom, então, a questão que se coloca quando a gente começa a observar, né, são as características que são colocadas a respeito da conduta dos valores indígenas, né, que deveriam ser reconhecidos como os valores do brasileiro. Então, o Gonçalves Dias ele vai exaltar não só a natureza, por exemplo, como no famoso poema Canção do Exílio, né, mas também as tradições e os costumes dos indígenas. Então, a Canção do Exílio é importante que a gente saiba para que a gente perceba essa questão da natureza, a forma da idealização, né, da nacionalidade brasileira que vai surgir através do destaque dessa exuberante natureza. Ele, de Portugal, diz, né, cá onde vivo, eu não encontro as mesmas belezas que eu via por lá, no Brasil. Então, como a gente disse lá inicialmente, são brasileiros que da Europa, né, fazendo seus estudos, vão escrever sobre essa pátria, né, idealizando as características dela. Então, um trechinho aqui, né, para que a gente relembre lá a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E assim segue, né, o texto, nós não vamos lê-lo todo, mas percebe como a rima é o tempo todo colocada, como os versos são feitos de maneira curta e com uma métrica que faça com que as pessoas ouçam e decorem essas poesias. Esse exemplo é muito claro, né, quando a gente vê a questão da Canção do Exílio. No Canto do Guerreiro, um outro poema importante, né, que eu vou ler 2 trechinhos para vocês, a gente vai ver esse reflexo da personalidade indígena como sendo a personalidade brasileira. Então, ele diz lá no Canto do Guerreiro, o mesmo Gonçalves Dias, o principal autor da poesia desse período. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida sem guerra lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Bom, então o que a gente percebe é que ele coloca na voz desse indígena uma pergunta. Quem há, né, como os brasileiros descendentes de seres tão nobres? Então, a ideia é colocar o indígena num pedestal, né, nesse cenário de natureza selvagem, intocada pelos colonizadores ainda, em que o guerreiro vai relatar os seus feitos de guerra, né, e de caçadas, que vão mostrar essas características sempre positivas dele. Ele é bravo, ele é honrado, ele é leal, ele é sagaz, né, por assim dizer. Então, como uma tentativa de dizer que nós brasileiros assim também o seríamos. Então, para encerrar essa aula de hoje, nós vamos ter uma aula dedicada exatamente só sobre a prosa, para falar sobre o principal romancista do período romântico no Brasil, que é José de Alencar, que também escreveu romances regionalistas, romances urbanos, mas que se destacou pela escrita de 3 romances indianistas que nós vamos comentar separadamente numa outra aula. Vamos falar ainda aqui sobre a produção do Gonçalves Dias, sobre o Jucapirama, ou Jucapirama, não sei como exatamente pronunciar, né? Qual é a história por trás do Jucapirama e que é importante a gente lembrar? O Gonçalves Dias vai descrever, né, a cena que vai anteceder um ritual antropofágico. Então, era um costume entre alguns dos povos indígenas brasileiros desse período acreditar que, numa batalha, ao capturar um guerreiro valente de uma tribo inimiga, comendo da carne, né, após feito um ritual, comendo da carne desse sujeito, se incorporaria todas as características, né, todos, vamos dizer assim, as virtudes que
que estariam ali dentro do corpo, né, do espírito daquele guerreiro. Os portugueses se impressionaram muito nos primeiros embates que tiveram com os indígenas aqui no Brasil, porque eles não tinham aquele medo da morte, até porque as crenças dele eram absolutamente diferentes das crenças cristãs dos portugueses. Então, no Juca-Pirama, o último descendente da tribo Tupi é feito prisioneiro pelos índios Timbiras. Né? Então, ele vai ser devorado lá nesse ritual antropofágico. Ele está lá preso, né? E aí, sabendo que ele vai ser morto, ele lembra do seu pai, que está cego e sozinho, né, na floresta. Então, ele chama o chefe, né, dos Timbiras e diz, olha, eu não posso morrer, eu preciso ser libertado, porque meu pai está nessas condições. E aí isso é visto como um gesto de covardia, né? O chefe o liberta, porque, nas palavras, né, do próprio chefe que estão colocadas no poema, com carne vil, não quer enfraquecer os fortes, né? Ele não quer que essa carne desse guerreiro que é covarde, né, que não quer morrer, tendo perdido a batalha, então ele liberta. Quando o Juca-Pirama vai para a selva e reencontra o pai, para surpresa dele, o pai não se sente aliviado, pelo contrário, ele o renega. Ele diz, olha, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Então o pai o renega pelo fato de ele não ter cumprido com o seu papel, né, de ser ali morto, né, no ritual antropofágico. Para se redimir, então o Juca-Pirama volta para a tribo dos Timbiras e se entrega para o líder, né? E diante desse feito, é provável que ele vá morrer, mas o cacique percebe que a bravura e a grandeza do Juca foi grande, né? E então ele o liberta. Pela coragem demonstrada, ao final, o índio Tupi merece viver. Então, por isso, é aquele que é digno de ser morto, né? O Juca-Pirama. Então, esses valores que nós colocamos aqui, eles vão aparecer, né, numa série de poemas desse período, como essa ideia de transportar dos valores do nativo, né, do indígena, como sendo os valores dos brasileiros. Por isso, essa ideia de literatura e nacionalidade, nessa primeira geração, que nós vamos chamar de indianista. Grave esse nome, tudo bem? É a geração chamada de indianista. Então, nas próximas aulas veremos outras gerações e mais adiante veremos um pouco aí da prosa desse período também. Muito obrigado, por hoje é só.